A paz do Senhor, professor, a paz do Senhor, você aluno da EBD, você que está conosco acompanhando mais um podcast, né? A EBD em síntese em podcast, sempre trazendo aqui um resumo para a edificação e o conhecimento bíblico e também da lição, e para você, professor, ajudar a se preparar aí cada vez mais para a sua aula. Esperamos contribuir da melhor forma possível. Hoje, lição 6, a convivência em família. Sabemos que é um tema muito atual, uma vez que a família está sendo bombardeada, a instituição família, os padrões de convivência familiar. Então, vai ser uma lição abençoada e muito importante. E, junto à mesa, estamos aqui uma vez mais com a irmã Rosimar e a irmã Hanan, né, as nossas queridas professoras. Eu queria já saudá-las e agradecer a Deus pela vida de cada um e estar aqui conosco. A paz do Senhor, irmão Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanane, prazer estarmos aqui em mais uma lição maravilhosa que vai falar sobre a família, a convivência da família, um assunto tão importante e tão atual. Glória a Deus. A paz do Senhor, professora Hanane. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar. É uma honra, mais uma vez, estar aqui para aprendermos mais da palavra do Senhor. E como o irmão Felipe estava falando, um tema tão importante, e que não é só importante apenas para o adolescente que vamos dar aula, né? Mas para todos aqueles que ouvirem, pais, mães, avós, todos eles que são envolvidos com esse tema. Que Deus nos abençoe e fale conosco nesta aula. Glória a Deus. A mensagem bíblica fica em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, que diz: respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Nós sabemos que o primeiro mandamento com promessa é o mandamento de honrar o pai e a mãe. Deus ordenou. Não foi ninguém que pediu. Não foi Moisés que apenas instruiu o povo por conselho próprio. Foi o próprio Deus que assim ordenou. E é interessante porque Deus estabelece aqui a questão da hierarquia familiar, da autoridade, da submissão e da honra acima de tudo, reconhecendo que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, e fazendo assim, Deus acrescentará tempo de vida sobre nós. Então, caro professor, caro aluno, nós precisamos compreender que esse mandamento ele é grandioso não só pelo fato de que nós somos abençoados quando seguimos esse mandamento, mas esse mandamento, acima de tudo, ele é glorioso, porque é uma ordenança do próprio Deus sobre nós, estabelecendo um princípio maravilhoso, que é de honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque nós sabemos que o nosso pai e a nossa mãe cuida de nós, dá o seu amor, distribui o seu amor para com todos nós, e o mínimo que nós podemos fazer é honrá-los na convivência, honrá-los no testemunho e honrá-los até mesmo no nosso futuro, não só profissional, mas também espiritual, na casa de Deus, colocando em prática tudo aquilo que eles nos ensinaram com tanto amor e com tanta disciplina. Nós sabemos que há uma pluralidade na base familiar do Brasil, né, onde há muitos que o pai não é crente, ou a mãe não é crente, nasceu naquela família, foi adotado, há uma pluralidade. Mas, independentemente dessa pluralidade na base familiar, o Senhor nos ensina que a relação familiar saudável gera famílias saudáveis. É indispensável uma boa relação familiar para que as famílias sejam felizes e sigam na graça e respaldados na palavra de Deus. Nós compreendemos, cara professora Rosimar, e nós vamos apontar, inclusive, isso, alguns propósitos de Deus para a família. Nós sabemos que a família, assim como a igreja, foram instituições que foram instituídas pelo próprio Deus. Só que de forma muito especial, até porque a igreja é constituída de famílias, a família foi a primeira instituição. Desde o princípio, Deus estabeleceu a família como modelo de vida para a sociedade. E isso é glorioso, irmã Rosimar, professora Rosimar, porque a origem da família se dá pelo próprio Deus. Isso mesmo, irmão Felipe. Graças a Deus, nós estamos com esse tema tão maravilhoso,
eu considero que essa lição não seria apenas para os adolescentes, né, mas sim para toda a família, no qual nossa lição hoje, no tópico 1, vai falar sobre um pouco sobre a origem da família, né? Nós sabemos que a família, ela é a base da sociedade, né? Aqui no livro de Salmo, no capítulo 127, no versículo 3, vai falar o seguinte: eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Os filhos, como a própria Bíblia fala, são heranças, são aquilo que o Senhor nos deu para nós cuidarmos. Nós sabemos que a família é um grupo composto de pai, de mãe, de filhos. Existem aqueles filhos naturais, aqueles filhos adotivos, né, residentes na mesma casa. Nós vemos aqui, amados, que segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vemos que a família ela é um elemento natural, universal e fundamental da sociedade. Imagine se não tivesse na sociedade a família, né? Deus criou a família com propósito e fundamentou com princípio, né? Para que fosse feito e fosse forte, né? E fosse dirigido por ele. Então, nós sabemos que a família ela é importante na sociedade, né? A nossa Constituição Federal também fala, a nossa Constituição de 1988, no artigo 226, ela estabelece que a família também é a base da sociedade, né? E tem a especial proteção do Estado. A gente vê que em todos os lados, né? Os momentos nós estamos vendo a importância que é a família, né? Então, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, né? Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Então, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, né? Então, Deus preparou uma mulher para que estivesse ali junto ao homem. Então, nós vemos aí que o Senhor, ele viu que o ser humano, ele precisava, né? Pois a solidão não fazia bem ao homem, né? A solidão não faz bem a ninguém, né? Então, ele formou o primeiro casal. Aí nós vemos aí, desde o princípio, né, a origem da família, né, com Adão e Eva. Então, Deus instituiu o casamento como padrão. Então, desde do casamento, Deus instituiu e Deus formou os filhos, né? Nós vemos a importância dos filhos como herança, né? Assim, Deus instituiu o casal, que foi Adão e Eva, e instituiu o casamento e instituiu os filhos. Nós vemos aí a importância dos filhos, né? Nós vemos aqui que a história da humanidade ela começa com a instituição de uma família, né? A família foi criada por Deus, isso aí nós sabemos. Deus foi importantíssimo nessa criação, porque ele criou a família, porque ele viu que seria bom que o homem não estivesse só. Não é verdade? Então, queridos, a família é formada por pessoas diferentes, nós sabemos disso, né? Cada família tem uma personalidade, cada família tem um temperamento. Nós sabemos que cada integrante da família é diferente, o pai, a mãe, os filhos, né? Mas nós sabemos que com o Senhor nós podemos viver, ter uma convivência em paz, uma convivência tranquila. Porque falar de família, vemos que alguns adolescentes não vivem diretamente com o pai e a mãe que os gerou, né? Mas muitos deles vivem com a avó, vivem com os tios, são adotivos, mas isso não se diz, não pode se dizer que não é uma família, que lá existe amor, existe carinho, né? Então, nós sabemos que Deus instituiu a família com um propósito, né? Nós sabemos que cada família, ele tem vamos dizer que seria um mentor, pai responsável, né? Uma pessoa responsável para o mantenedor da família, né? Nós sabemos a importância dessa pessoa principal para conduzir a família. E nós sabemos que o nosso próprio Deus, ele é responsável, né? Como ele instituiu a família, ele é que nos orienta como trabalhar, como como é que eu posso dizer, como essa questão da convivência, nós sabemos o quanto é difícil, né? Muitas vezes é difícil, mas nós pedimos ao Senhor, como eu frisei, cada família, cada pessoa, cada integrante da família tem uma personalidade. Então, tendo uma personalidade, realmente é difícil, mas o Senhor, ele nos ajuda, porque Deus, ele quer a família unida,
né? Então, é muito importante, professor, que você pergunte para os seus alunos como é a sua família. Porque seria importante que o aluno tivesse essa oportunidade de se expressar como é a sua família, né? Quem convive com você, né? Você tem irmãos? Cada família, nós sabemos que ela é singular, né? A família, como eu falei, ela é criada por Deus, ela é um projeto de Deus, a família, e por isso nós devemos honrá-la, né? Amar e cuidar da nossa família. A família, eu penso sempre assim, que a família ela tem que ser uma prioridade para a nossa vida. Eu penso dessa forma. Os nossos filhos, a nossa família é uma prioridade em tudo aquilo que nós vamos fazer. Entendeu, meus amados? Então, nós vemos aí que a questão do cuidar, a questão do zelar, da prioridade, vem em primeiro lugar a nossa família, como um projeto. A minha família, a sua família, jovem, adolescente, é um projeto de Deus. Então, seria bem interessante, professor, você questionar os seus alunos, e com certeza ele vai ser um debate muito proveitoso na sua sala de aula. Glória a Verdade, Deus. Rosimar. Inclusive, eu ia apresentar justamente esse auxílio aí pedagógico, mas a professora Rosimar já trouxe. E é muito importante você, professor, criar essa interação com o seu aluno para ele ter uma concepção, uma convicção de família e fazer uma autorreflexão até como ele se vê na família, como é que ele está atuando nessa convivência familiar. Até porque nós sabemos que nós não escolhemos a família, né? Eu não escolhi o meu pai, eu não escolhi a minha mãe, eu vim ao mundo, o Senhor me deu essa dádiva, nos deu essa dádiva, que é a vida, e nós não escolhemos a família em que nós nascemos. E também nós compreendemos, sabemos que não existe família perfeita. Sempre vai existir uma situação ou outra que vai causar um desconforto, que vai causar um atrito, mas isso não pode anular o amor na base familiar. Até porque o comentarista aqui, o Jader Cruz, ele vai falar algo interessante no final do tópico primeiro, que ele vai dizer: a família é a escola onde Deus nos matricula para aprendermos a amar. E isso é uma verdade, porque o princípio do amor ele nasce da família. Desde que o bebê ele nasce, ele já tem aquele vínculo materno, aquele vínculo paterno, vai nascendo ali um amor recíproco entre a criança para com o pai e a mãe e o pai para com o bebê. Então, ali há um desenvolvimento do princípio de amar ou do amor a partir da base familiar. Eu desenvolvo esse amor pelo meu pai, pela minha mãe, e automaticamente, em uma família cristã, eu vou aprender a amar ao Senhor. Então, isso é muito interessante para nós passarmos para o nosso adolescente. Ele não escolheu o pai nem a mãe que ele nasceu, a família que ele nasceu, ele não escolheu o nome. Pode ter atrito, pode ter conflito, mas ele precisa escolher amar o pai, amar a mãe, honrar, porque é o mandamento do Senhor, e aprender assim a desenvolver esse laço, esse princípio de amar, o amor para com o pai, a mãe e a família, até porque o Senhor assim nos ensina, e a partir daí, então, nós possamos amar ao Senhor. É impossível eu dizer que eu amo ao Senhor e eu não amo a minha família. É impossível, até porque a base do amor, o princípio do amor se dá na família, e isso realmente é glorioso. Eu ia comentar justamente isso agora, irmão Felipe. A essência de Deus é o amor, né? Então, através desse amor, nós vamos conhecendo os outros tipos de amores, né? Que aí se denomina amor ágape, amor, vários tipos de amores, né? Mas o amor principal, inclusive, é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, né? E o segundo, que é o resumo de todos os mandamentos, que é o amor. Amarás o Senhor teu Deus e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente vê que a família, ela é um reflexo desse amor, né? É uma representação, digamos assim, visual desse amor de Deus para conosco e de nós para Deus, né? Nós temos que primeiro amar a Deus, e quando nós amamos a Deus, automaticamente nós amamos o nosso irmão. E esse amor que nós temos pelos nossos irmãos, principalmente pela nossa família. Pela nossa família, por quê? Porque é quem nos gera, é quem cresce, quem nos faz crescer como pessoa, é quem nos ensina, né? É o nosso convívio familiar, é quem nós temos intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, esse amor em nós ele é acrescido. Então, é natural que quando nós temos intimidade com a nossa família, nós temos esse vínculo maior, né? Nós
tenhamos esse amor entre a nossa família aumentado. Então, o carinho vai ser um ambiente agradável para se viver, né? Então, esses questionamentos que a irmã Rosimar estava falando e que a revista nos traz, é muito importante para analisarmos a nossa família, saber se realmente a nossa família está indo de acordo com o padrão bíblico. O que é que a gente pode consertar, né? Para chegar a ter esse amor, para chegar a ter esse convívio e para que a nossa família seja uma família de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquela que foi criada por Deus. Isso mesmo, Hanani. Nós vemos aqui que Deus foi tão perfeito, que o milagre da reprodução só pode acontecer por intermédio de um homem e de uma mulher. Nós vemos a bondade de Deus, Deus os fez iguais em essência, né? Nós vemos aqui que ninguém escolhe a família que nasce, né? Seria muito bom a gente dizer assim, eu quero nascer em determinada família, né? Mas nós sabemos que nenhuma família é perfeita. É uma das coisas que a gente passa muito para os jovens, para os adolescentes, que eu tive a oportunidade de dar aula domingo na sala de pré-adolescente, e uma das coisas que nós falamos um pouco sobre a família, e eu falei sobre isso. Nós não nascemos na família que nós queremos, né? Graças a Deus, eu amo a minha família. Eu amo meus pais, eu amo os meus irmãos, mas tem muitos adolescentes que às vezes questionam, mas eu queria nascer em outra família, né? Mas Deus, ele escolhe a família certa para você, adolescente. Não pense que você está no lugar errado, não. Deus, ele tem os seus propósitos, né? Então, existem famílias ajustadas, não existe famílias perfeitas, né? Como a própria lição fala sobre isso, né? A questão dos princípios, a questão da boa convivência, isso é muito importante. O amor na família, a compreensão, a atenção, é uma das coisas importantes que não pode faltar em uma família, né? Para que ela possa ser ajustada na oração, na palavra de Deus, é uma das coisas importantes. Porque hoje em dia, realmente, a família é uma das coisas que está sendo muito atacada, né? Essa questão da convivência entre pais, entre filhos, né? Mas sabemos que a proteção do nosso Deus está sobre as famílias. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não perde o controle, ele está diante de nós, diante da nossa família. Glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha. Encerrando aqui, então, o primeiro tópico, né, o primeiro bloco aqui do nosso podcast, o primeiro tópico da nossa lição de número 6, e nós podemos compreender que a sociedade ela é formada a partir de uma família, e ainda hoje nós podemos assim dizer, né, a história, na verdade, o Jade ele colocou aqui, até eu acho ainda melhor o ponto dele, ele diz assim, a história da humanidade começa com a instituição de uma família. Melhor do que dizer a própria sociedade, a história, não há história sem a constituição da família, e ainda hoje é assim. O padrão de família que nós temos, inclusive, foi dito aqui pela Constituição, é de um homem e de uma mulher, até porque só dá para reproduzir, haver reprodução a partir de um homem e de uma mulher. Então, a história começou a partir de uma constituição de uma família. A história permanece sendo reproduzida a partir da família. Quer destruir a história, destrua a família, porque a família é a base de tudo. Tópico 2, os propósitos de Deus para a família. Nós temos aqui 3, não, até mais, 5, na verdade, 5 subtópicos aqui. Então, vamos devagarzinho aqui falando um pouquinho e interagindo com as nossas queridas professoras. O primeiro subtópico aqui no tópico 2 é: na família encontramos segurança. Isso é realmente extraordinário, porque todo ser humano, quando ele nasce, é um bebê, vale uma criança, pré-adolescente, adolescente, e principalmente esse primeiro período aí entre o nascer e até chegar à adolescência é um momento de muita insegurança. Primeiro, quando nós nascemos, nós não sabemos andar, nós não sabemos comer, nós não sabemos nos vestir, e nós encontramos essa segurança no pai, na mãe, que vai pouco a pouco nos ensinando o mais básico da convivência familiar e também social. Quando a criança, por exemplo, e até isso é algo extraordinário, que a criança está no braço da mãe, por exemplo, por melhor que você seja, mais sorridente, mais brincalhão, até família, você chega para pedir ela ou trazer ela para os seus braços,
vai ser muito difícil ela ir, porque ela se agarra ali no pescoço da mãe, há uma segurança. Há uma segurança. Nós aprendemos e desenvolvemos e encontramos segurança na convivência da família. Então, na família, nós encontramos segurança, nós encontramos acolhimento, nós encontramos proteção, alimentação, por exemplo, quando criança. Hoje, por exemplo, além de ser maior de idade, eu sou casado, então hoje eu sou um pai de família, sou um mantenedor de uma casa, mas em outras épocas a minha alimentação era oriunda a partir do trabalho da minha mãe, do meu pai. Então, por pior que fosse a crise, a prova, a situação, eu tinha uma certeza que eles não iriam deixar faltar o pão na mesa. Eu tinha segurança alimentar, nós encontramos na família segurança alimentar. Então, tudo isso nos faz crescer e aprender à base da convivência familiar e a partir desse propósito que a família é um lugar seguro no mundo, que nós podemos viver em amor e harmonia, porque há segurança para nós. Na família encontramos amor. Acho que você não vai encontrar amor maior em um âmbito coletivo do que na família. Não há. Você pode juntar aí 10 amigos, mas não vai haver ali um amor tão forte quanto o amor de uma família reunida. E a prova disso é que a própria Bíblia nos traz um exemplo prático de amor, que é o amor materno. Eu acho que nenhum amor no mundo ele é mais forte do que o amor materno, o amor da mãe para com o filho. E a prova é essa, estou aqui diante dos professores, que são mães, a irmã Rosimar e a irmã Hanani, e a ciência de Deus expressa por exemplo, na maternidade é algo extraordinário. Por exemplo, quando a mãe ela dá à luz, o próprio organismo avisa a hora de amamentar. A criança percebendo isso até chora, porque compreende que ali é um momento propício, a hora de alimentar, e o próprio organismo expressa isso, né? na mama da mãe, que ela precisa alimentar, ela precisa liberar aquele leite para com o seu filho, e não tem como ela esquecer disso, porque é o próprio organismo que lembra, e lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, expressando isso, que Deus vai expressar esse amor, e aí nós compreendemos que há um amor supremo, que é o amor de Deus que entregou seu próprio filho por todos nós, né? E ele vai dizer, ainda que a mãe esqueça de amamentar o seu filho, todavia eu não me esquecer de vocês. O Senhor estava dizendo, é impossível que a mãe esqueça de amamentar o filho, porque o próprio organismo faz questão de lembrar. Então não tem como esquecer, ainda assim eu não me esquecerei de vós. Mas o Senhor estava expressando ali o amor materno, que há um amor que na família nós encontramos o amor. E o autor diz assim, o amor não é apenas um sentimento, mas é a decisão de querer o bem do outro e fazer tudo o que é possível para que este bem aconteça. Isso é uma verdade prática. Se há uma coisa que a minha mãe e meu pai fizeram, era eles se esforçaram para que tudo desse certo e fosse o melhor possível para mim. E é um exemplo prático, né? E o adolescente ele precisa estar ciente disso. A mãe, quando pode, eu sou exemplo disso, ela tira do prato de comida dela, do guarda-roupa dela, para que eu possa ter o melhor. Nós encontramos amor. Um amor ao ponto de alguém se doar para o outro, de abrir mão de si mesmo para que dê tudo certo e seja o melhor possível para o outro. Diz assim, o amor pode ser expresso de muitas formas, com palavras, com atitudes, com obediência, com gratidão, etc. Como você tem demonstrado amor pela sua família? E aí o subtópico 2, antes de eu entrar no subtópico 3, traz esse confronto para todos nós. Como temos expressado o amor para com a nossa família? Há muitas formas. Mas eu sou alguém que tem palavras pesadas, eu não sei falar muito bem, então expressa com atitude. Mas com atitude, às vezes eu expresso de uma forma errada, então pelo menos deixe claro, diga que você ama. Então, nós
Precisamos expressar esse amor. Ah, mas além de eu ser pesado em palavras, eu também não sei, eu não tenho uma atitude, às vezes, que evidencie esse amor. Então, demonstre o amor obedecendo o pai, a mãe. Então, adolescente, você precisa, e você, pessoa, precisa confrontar o seu aluno e o seu adolescente com essa verdade, de que forma ele está expressando o amor para com, diante de Deus, para com a família. Né? Eu lembro muito de Lucas 15, que quando aquele filho pródigo ele chega em casa, ele reconhece que ele pecou. Só que ele vai dizer assim, ó, pequei contra o céu, porque primeiro nós pecamos contra o céu. Porque toda diretriz de padrão, de moralidade, de ética, é estabelecida pelo próprio Deus. Né? As leis morais, elas dizem isso. E nós precisamos levar isso para a nossa vida. Não matarás, não adulterarás, e tantas outras leis morais que nós trazemos para a nossa convivência familiar. Então, ele vai dizer, pequei contra o céu, porque primeiro eu peco contra o céu. O Senhor nos ordenou que assim, há uma lei moral estabelecida pelo próprio Deus. Mas, Pai, eu também pequei contra ti. Por quê? Porque há uma cadeia de obediência, de hierarquia, de autoridade e de submissão. E o filho está dizendo assim, estou aqui para pedir perdão a Deus, mas também estou aqui para pedir perdão ao Senhor. Então, confronte o seu adolescente para que ele entenda que ele precisa expressar esse amor no âmbito familiar e para que ele reflita, autoanalise nele mesmo como ele está evidenciando esse amor. Na família, nós aprendemos. E aí há um texto aqui muito interessante que diz, desde hábitos como escovar os dentes, até princípios morais como falar a verdade e honrar os pais, a Bíblia diz que é responsabilidade da família ensinar e crer em Deus. Então, na família, nós aprendemos o mais básico da convivência também social e não familiar. E aí eu entro no ponto, eu estava querendo ouvir a professora Hanana e a professora Rosimar também, antes de entrarmos sobre o tópico 4 e 5, mas é um tópico que nós precisamos atentar. Olhe bem, professor, e você, pai, que está nos ouvindo. A missão de educar não é da escola. A escola não educa. A escola ensina. A missão de educar é do pai, da mãe, é da família. É por isso que em regimes comunistas, o principal inimigo não é o capitalismo. Nós pregamos muito isso, né? Que o capitalismo é inimigo do comunismo. O regime comunista entendeu que o capitalismo não é inimigo deles. Eles não têm como dominar as leis econômicas, porque uma vez que o capitalismo seja inimigo deles, eles vão quebrar o Estado. Por isso que eles se submetem ao capitalismo. Então, qual é o principal inimigo do comunismo? É a igreja e a família. Porque é onde há identidade. E são essas instituições que há uma educação clara e ativa. Porque o pai educa. Então, nós precisamos entender, Hanani, a irmã Rosimar, que são mães, eu que vou ser pai, que há uma missão sobre nós de educar os nossos filhos. E que a escola ensina matemática, a escola ensina física, a escola ensina química, mas é em casa que eu educo ele sobre o certo, sobre o errado, sobre fé, sobre convicção. Então, não terceirize a educação do seu filho, nem para a igreja e nem para a escola, mas é uma responsabilidade nossa. Claro que a igreja ajuda a educar, porque há uma educação cristã, mas a criança chega na igreja para reforçar aquilo que ela está aprendendo em casa. Então, a família educa, e na família nós aprendemos debaixo dessa educação familiar. É muito interessante, irmão Felipe, nós sabermos essa questão do educar, é uma das coisas importantes, né? Nós vemos que a família, na família, é onde as crianças aprendem os valores, né? Então, tudo aquilo que a criança aprende em casa vai refletir lá fora, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Nós, enquanto pais, né? Os adolescentes também, quando a mãe chamar atenção em casa, muitos adolescentes às vezes não gostam, né? Porque quando a mãe ensina, o pai ensina, chama, ó, meu filho, você está errado, né? Então, o importante, adolescente, é você obedecer, porque é um princípio que a obediência do pai e a obediência ao pai e à mãe é uma das coisas, é um mandamento e com promessa,
né? Então, nós temos que falar sempre isso para o nosso adolescente, que, acima de tudo, eles têm que aprender a obedecer em casa, porque é em casa que eles vão aprender a viver em sociedade, porque eles vão aprender os valores morais, vão aprender os valores sociais, vão saber, assim, a trabalhar, viver em sociedade e repassar aquela criação que ele teve em casa, passar também para os filhos quando ele casar na vida adulta, né? Então, nós sabemos aqui a importância da obediência aos nossos pais. Nós temos aqui, eu queria fixar aqui, irmão Felipe, 3 lições para termos uma família abençoada. Quando é que eu vou ter uma família abençoada? Quais os propósitos de Deus para a minha família? Quando eu tenho, a minha família me dá segurança, ela me dá amor, ela me ensina a relacionar, né, através de como se relacionarmos. Então, na família nós aprendemos tudo, né? Então, lá fora nós vamos colocar em prática. Por quê? Porque o que é que nós vemos muitas pessoas, até adultos, assim, essa criança está se comportando dessa forma porque não foi educada em casa, né? Geralmente acontece isso. Então, nós vemos aqui 3 lições para termos uma família abençoada. Se o adolescente, ele obedece, ele segue essas regras, esses propósitos de Deus para a família, ele vai ter uma criança, ele vai ter uma família abençoada. Então, a primeira lição seria construir uma família estruturada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é, como eu falei desde os inícios das lições passadas, é a nossa bússola, é ela que nos ensina. É a palavra de Deus que estrutura a família. Então, orar e interceder pela sua família continuamente. Mas eu tenho um filho adolescente que é desobediente, digamos assim, que alguma mãe fale, né? Mas eu sou um adolescente desobediente. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar. Então, pais e mães, orem pelos seus filhos. Ter um bom relacionamento entre os membros da família. Como eu já questionei aqui, já comentei, que cada família os integrantes têm personalidade, né? Então, mas que nós possamos tentar e pedir orientação a Deus para que possamos ter um bom relacionamento com os membros da nossa família, para que, assim, a nossa família possa ser abençoada. Amém. Glória a Deus. Esse ponto dessa lição fala sobre os propósitos, né, de Deus para a família. Deus, ele quer que a família seja uma família estruturada, uma família que siga o seu caminho, que siga a sua palavra, né? Infelizmente, nós temos dentre os nossos adolescentes, possivelmente, adolescentes que hoje aceitaram a Jesus, estão sozinhos, crentes em casa, provavelmente não têm pais evangélicos, ou não convivem com os pais, convivem com avós ou com tios, né? Então, ele deve estar pensando, mas como é que eu vou botar esses propósitos em ação se eu não tenho pai e mãe, se eu não tenho uma família completa, né? Se só eu sou crente, ou até mesmo uma família evangélica, mas que não está cumprindo esses requisitos. É você adolescente, é você pai, mãe que esteja nos acompanhando, tentar introduzir, que nunca é tarde, para você estruturar a sua família na palavra de Deus. É tentar introduzir esses pontos dentro da sua família, né? E botar principalmente Deus no centro. Muitas vezes nós queremos, como mães, tomar a frente, como mãe e pai, né? Tomar a frente de alguns problemas e não deixar Deus resolver. Ou Deus chegar, por exemplo, minha filha está entrando na fase da pré-adolescência, tá? Vai fazer 12 anos agora. Então, eu estou começando a perceber mudanças nela, né? Então, eu como mãe, eu vou buscar na palavra de Deus e orar, pedir a Deus sabedoria para lidar com essas mudanças dela, né? Mas se eu não fosse uma mãe evangélica, aí ela, como é evangélica, como deve ter adolescentes que são evangélicos e os pais não, ter a sabedoria de orar e pedir direcionamento de Deus, né? Muitos adolescentes não obedecem os pais por eles serem evangélicos e os pais não serem.
acham que não devem obedecer por os pais estarem errados, mas não. Mesmo seus pais não sendo cristãos, você deve cumprir o mandamento de Deus, que é honrar o teu pai e a tua mãe, e cumprir esses propósitos, mesmo que a sua família não esteja cumprindo. Você orar e pedir a Deus que ele introduza dentro da sua família, né? E que seus pais venham a entender e a sentir através do testemunho da sua própria vida, da sua obediência, né? E que através desse testemunho Deus vai usar os seus familiares, mesmo não sendo evangélicos. E os propósitos de Deus, eles para a sua família vão sendo cumpridos. E quem sabe a família toda seja ganha, né, para o Senhor através do testemunho desse adolescente. Glória a Deus, glória a Deus. O subtópico 4, caras professoras, fala na família nos relacionamos. Mas aí o próximo tópico vai falar sobre a convivência, princípios para uma boa convivência em família. Então eu vou pular aqui o subtópico 4, porque nós vamos nos aprofundarmos nele mais no tópico 3. E aí eu queria, para encerrar esse segundo bloco e esse tópico 2, falar sobre o quinto subtópico, que é Deus quer salvar a família. Nós percebemos que nós tratamos aqui de amor, nós tratamos aqui de relacionamento, de aprendizagem, de convivência, e agora vamos falar sobre salvação. Perceba que o propósito de Deus para nós e para a nossa família não é que a nossa família seja rica. Isso é uma coisa que nós buscamos, que o Senhor nos dá a oportunidade de nós construirmos uma estrutura financeira para a nossa família, para dar o melhor possível para a nossa família, no que diz respeito ao que o dinheiro pode comprar. O propósito de Deus vai muito além do financeiro. O propósito de Deus está acima daquilo que o dinheiro pode comprar. O propósito de Deus está entrelaçado, como a irmã Ana falou, na essência de Deus, que é o amor. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus depositou em nós instintos básicos de convivência, que é o amor, que é a segurança, que é a questão da convivência, do relacionamento com a base familiar, expressando assim o amor e o relacionamento para com o nosso Deus. E aí, como último propósito aqui apresentado, mas o mais importante é Deus quer salvar a família. Nós percebemos que em todo o contexto bíblico, principalmente no Novo Testamento, o Senhor deixa muito claro que o propósito dele é salvar a todos e que o Senhor se importa com a família. Nós vemos uma expressão de Josué capítulo 24, versículo 15, que é muito conhecido, que Josué diz, olha, eu não sei o que vocês vão escolher, eu não sei qual vai ser a decisão de vocês, mas eu e a minha casa. Josué estava dizendo assim, eu não vou permitir que a decisão de vocês influencie no que eu vou decidir para mim e para minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque é o propósito do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, que nós sirvamos em família. Lá no Novo Testamento, eu lembro que Paulo vai pregar para aquele carcereiro e Paulo vai dizer, ó, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. E aí toda a família dele creu em Cristo e foi batizada. Então nós compreendemos que há um propósito, o Senhor quer alcançar a nossa família. E aí, isso é uma parte maravilhosa que você, professor, vai pregar, principalmente para aqueles adolescentes que tem um pai, ou tem a mãe, ou que tem os pais como um todo, não crentes, para que ele seja um agente de mudança na família dele e um agente missionário dentro da casa dele, fazendo compreender que o propósito de Deus para a vida dele e da família dele é que todos sejam salvos. Nós precisamos compreender isso. Devemos levar os nossos familiares a Cristo, porque o Senhor quer nos salvar e quer salvar a nossa família. Se o projeto de Deus é para a família, Deus deseja salvar a todos. A prova é que quando Noé constrói a arca, muitos ou todos ao seu redor não acreditam. Mas ele e a família dele entrou. Então, no que depender de você, no que depender de nós, que nós possamos levar a nossa família para Cristo e guardar a nossa família dentro da arca,
ainda que muitos não acreditem nem queiram entrar, mas que nós possamos direcionar a nossa família a Cristo e que em Cristo estejamos todos guardados debaixo da sua bênção e, acima de tudo, de posse da salvação. Encerrando o segundo tópico, né? O segundo bloco, nós vamos iniciar o nosso terceiro tópico falando sobre princípios para a boa convivência em família. Nós vamos ouvir aqui alguns pontos que nós tratamos já durante a lição, mas outros não, de uma forma mais aprofundada, porque nós sabemos que não existe um segredo para a família ser feliz. Não existe um segredo para a família ser feliz. Existem hábitos. Existem padrões que o próprio Deus já estabeleceu. Existem gatilhos. E que nós precisamos seguir esse padrão para que, no que depender de nós, nós vivamos o melhor possível. Já foi dito aqui que na família tem diversas personalidades. Já foi dito aqui que há uma pluralidade na base familiar, onde um pai às vezes não é crente, a mãe não é crente, às vezes eu sou filho natural, às vezes eu sou filho adotivo. Então, há uma pluralidade, mas a família ela é singular, ela precisa ser singular no amor. E nós precisamos compreender que, professora Hanani, que há alguns passos que a Bíblia nos orienta e que até a praticidade no dia a dia nos orienta de como nós podemos viver em comunhão e em boa relação com a família. Porque se eu entendo que a minha família não é perfeita, uma hora ou outra vai ter atrito, por outro lado, eu compreendo que há passos e há padrões a se seguir para que eu tenha uma melhor convivência com a minha família. É verdade. Os princípios, né, que a Bíblia nos traz, como esse terceiro tópico, para que tenhamos essa boa convivência, essa família estruturada, né, são, digamos assim, 4, porque o amor, o respeito, a obediência aos pais e uma boa comunicação, né? Vou iniciar aqui com o amor. Por quê? Como a gente disse desde o princípio, o amor é a essência de Deus, o amor é o principal. Sem o amor, não existe a família, né? Sem o amor, não existe esse relacionamento do homem com Deus. Então, o princípio de tudo é o amor. Se dentro do coração existir o amor, tanto para com Deus quanto para os seus familiares, todos os outros, eles vêm com mais facilidade. Porque quando você ama, naturalmente você respeita, né? E o adolescente, ele tende a normalmente não querer cumprir esse requisito de respeito, né? Achando que ele sabe de tudo, é o que ele pensa, o que ele conhece, é o que é verdadeiro, e muitas vezes não é. Até porque não há uma vivência suficiente para que haja uma experiência de vida para saber, né, se realmente é verdade ou não o que eles pensam. Então, mas quando você ama o seu pai, você ama a sua mãe, naturalmente você respeita, porque quando você ama, você cuida, quando você ama, você ajuda, quando você ama, você escuta, quando você ama, você não briga, né? Quando você ama, você entra em acordo, você renuncia a muitas coisas. Então, não é questão só de amor em relação de filhos para pais. Não é só um amor de relação de que o adolescente ele tem que amar para poder respeitar. Não, é um amor recíproco. Você ama o seu pai e a sua mãe porque eles também lhe amam, né? Esse amor recíproco gera esse respeito, porque os adolescentes vão para a escola e muitos adolescentes têm alguns professores que são muito respeitados, né? Vamos dizer aqui um ditadozinho, é Deus no céu e aquele professor na terra. E isso acontece muito com adolescentes, por exemplo, que não tem essa família estruturada, então eles pegam uma pessoa para ter como perfil de referência, não é isso? E é justamente o espelho desse amor. Ele tem essa pessoa como referência justamente porque a pessoa está trazendo, está dando para ele essa atenção, esse amor, essa falta que ele está sentindo da parte da família, né? E nós, como família, devemos suprir essa necessidade.
levando amor aos nossos filhos, nós como pais, e filhos, porque eu também sou filha, levando amor aos nossos pais, né? E respeitando-os. E automaticamente a gente vai cumprir o outro princípio, que é o mandamento deixado por Cristo: honrar pai e mãe. Se a gente quer viver muitos dias na Terra, porque ruim não é. Nós queremos ir morar no céu, mas nós queremos viver muito tempo aqui na Terra, né? Então, você quer ter muito longos dias na Terra? Honra teu pai e a tua mãe. E como é que eu honro meu pai e minha mãe? Eu honro meu pai e minha mãe quando eu os amo, quando eu obedeço às suas ordens, quando eu os respeito, né? Quando eu cumpro minhas atividades. A gente sabe que toda faixa etária, a gente sabe como mãe e como pai, que toda faixa etária existe um processo a se aprender, né? Então, toda faixa etária, a gente, como mãe, a gente pode ensinar uma coisinha, por exemplo, as minhas filhas, com 5 aninhos, elas já pegam a roupinha, eu lavo, aí as calcinhas delas vão, dobram e guardam, eu guardo as roupas maiores, né? A questão do lençolzinho, tem um lençolzinho pequenininho, ela já sabe, já vou ensinar a dobrar para ela ajeitar a caminha dela, ela sabe que é responsabilidade dela, né? Então, saber essa tarefa em casa, né? Você saber qual é a sua posição, o que é que você deve fazer na sua casa para você ajudar, para você contribuir, para você colaborar com a família. Muitos adolescentes têm uma visão, às vezes, distorcida da mãe, achando que a mãe, ela não uma mãe, digamos assim, ela é uma empregada. Muitos adolescentes tratam a mãe como empregada, né? E isso é muito maléfico, tanto para esse relacionamento entre filho e mãe. Então, você adolescente, tenha em mente e absorva isso, que a mãe, ela não é empregada, ela está ali para lhe dar amor, para cuidar de você, só que ela também precisa ser cuidada, ela também precisa ser ajudada. E muitas mães, elas acabam deixando os filhos mais de lado por não ser cuidada, por não ter esse amor retribuído, né? Principalmente aquelas que não conhecem a Cristo. Então, adolescente, cuide dos seus pais, honrem os seus pais, obedeçam os seus pais, cuidem deles, porque lá na frente, quando vocês eram bem pequenininhos, eles cuidavam de você. E a cada momento que passa, esse cuidado vai passando de um para o outro, né? Daqui a pouco eu vou ter que cuidar dos meus pais, que já estão avançando em idade, né? Então, lá na frente, nós temos que retribuir. E para fechar com chave de ouro esses princípios, a comunicação. Deve haver uma comunicação dentro da família. Nós devemos dizer e colocar para fora, não deixar guardado no coração se você está triste, se você tem uma dificuldade, se você tem algum problema para resolver. A família está ali para ser unida e para ajudar um ao outro, né? Essa comunicação, ela fortalece, esse diálogo fortalece a família, né? Fazendo com que essas raízes, essa base dessa família seja fortalecida, e principalmente quando você deixa Deus no centro. Aí a gente entra num ponto de que a importância da oração dentro da família. Não só os pais têm que orar pelos seus filhos, mas os filhos também têm que orar pelos seus pais. Os filhos, você adolescente, você professor que vai passar essa aula para o seu adolescente, enfatizar a importância para que esses princípios eles possam ser cumpridos dentro da sua família, que a oração é primordial para que Deus possa entrar, ter espaço para entrar dentro da sua família. Convide o Senhor, convide o Espírito Santo para estar dentro da sua família. Sua família pode não ser evangélica, sua família pode ser de outra religião, mas quando você abre um espaço, você dá permissão ao Senhor, ele entra. Não importa se é só você evangélico na sua família. Então, ore e peça a Deus que entre na sua família. Se a sua família não tem essa estrutura bíblica, peça a Deus que chegue tocando nos corações. Deus quebranta, né? Se você pedir com fé, acreditando, pedir, intercedendo pela sua família todos os dias, Deus vai chegar e vai quebrantar, e você vai ver como a situação vai melhorar na sua família.
né? Então, nós temos esses princípios que você, se tiver algum problema, procure, eu pelo menos tenho a minha mãe como minha melhor amiga, né? Alguns adolescentes, não, eu tenho minha melhor amiga na escola, um amigo é o melhor amigo, mas não. Eu tenho minha mãe como minha melhor amiga, ela que é minha confidente. Quando eu tenho um problema, ela me ajuda em oração, eu conto para ela. Meu esposo, minhas filhas, quando é um problema familiar, a gente senta e tenta resolver em família, que todos conheçam, né, a importância dessa comunicação e dessa união que nós temos que ter em família. Glória a Deus, é verdade. Eu queria ouvir a professora Rosimar, né, para depois fazer também um comentário e ler também o auxílio pedagógico. Interessante isso, né? Semear uma cultura de amor e bem-estar em família é importante, né? Significa dar a cada um a mesma escuta, a mesma importância, a mesma compreensão que gostaríamos de receber. Então, tudo isso aí finda-se no amor, né? A importância do amor, da compreensão. Né? Nós precisamos aí, amados, passar para os nossos alunos, aprender a lidar com as diferenças, né? Nós somos diferentes e, por isso, nós somos especiais, né? Nós aprender a renunciar, muitas vezes abrir mão da nossa individualidade, das nossas opiniões, dos nossos gostos, muitas vezes, né? Para que assim possamos ter uma boa convivência na nossa casa, a escuta, a conversa em família, a reunião em família, é muito importante isso, né? Como a irmã Hanani colocou aí, a importância de sentar os filhos à mesa, junto aos pais, e conversar e colocar os pontos que não está caminhando certo, né? Para que as coisas sejam colocadas em ordem. É muito importante essa conversa, não com gritos, né, jamais, nem com xingamento, e sim com a conversa aberta, e que Deus esteja no centro desta reunião, né? Decidir fazer as pessoas que estão com você ali felizes, né? Todas à sua volta. É muito importante uma família feliz, uma família alegre, algo que não está dando certo ali naquela convivência, sentar em família e conversar, anotar os pontos ali e não deixar que o inimigo, né, ele coloque coisas atrapalhando aquela convivência na nossa família, mas que possamos ali já traçar aqueles pontos e ser resolvido o mais rápido possível para que assim possamos ser uma família abençoada e viver e termos uma boa convivência em família, temos o nosso Deus como centro de tudo. Perfeito, perfeito. Eu compreendo que algumas coisas serão imprevisíveis e fugirá do nosso controle, mas no que depende de nós, nós podemos e muito evitá-las. Por exemplo, aqui no auxílio pedagógico, cara, professor, você pode inclusive direcionar isso para o seu querido aluno. Há algumas dicas para que problemas possam ser minimizados. Por exemplo, se colocar no lugar do outro, né? Tratar os outros, quando tratar os outros é no âmbito familiar, tratar o outro no âmbito familiar, como ele quer ser tratado, ser honesto dentro dessa comunicação, né? Contar sempre a verdade para os pais, às vezes os filhos, e nós às vezes já passamos por isso, e aí é muito importante você passar isso para o adolescente. Nessa comunicação é importante que eles não escondam nada dos pais, porque se tem alguém que vai amá-los e ajudá-los a corrigir aquilo, os pais, né? Então, que eles possam contar a verdade, ser honestos, contar o que aconteceu. Sempre que tiver um problema, ter esses referenciais, como foi dito pela irmã Ana, no pai e na mãe, procurar o pai e a mãe como referenciais de desabafo, de contar um segredo, de compartilhar um problema e ter deles uma orientação. Pode ter certeza que assim terá. Respeitar a autoridade de seus pais. O filho ele precisa entender que a autoridade está sobre o pai e a mãe. Deus estabeleceu. Quando ele for pai, ou quando ele tiver uma família, ele vai ter a autoridade dele na casa dele, como pai, a mãe como mãe. Mas enquanto estiver na casa do pai, as diretrizes e os princípios bíblicos que Deus estabelece é direcionado pelo pai e pela mãe. Então, o aluno precisa estar submisso a isso. Então, no dia que o pai disser assim, hoje o Wi-Fi vai ser cortado de 11 horas da noite, já tem que ser cortado, se o pai quiser, porque o pai tem autoridade sobre o lar. Então, o adolescente, às vezes, ele não compreende muito algumas decisões que o pai e a mãe tomam, mas uma coisa eu tenho certeza, toda decisão do pai e da mãe será para o melhor, porque o pai e a mãe têm uma visão macro
Eles têm uma visão de águia, conseguem enxergar o que a gente não consegue enxergar. Então, cara, professor, transmita isso para o seu aluno, para eles confiarem no Senhor, confiarem na palavra de Deus e confiarem na autoridade do pai e da mãe, porque tudo que o pai e a mãe vai querer para eles é o melhor possível e para o seu futuro. Melhor do que conselho de amigo é conselho de pai e mãe. Melhor do que orientação de amigo é orientação de pai e mãe. Melhor do que seguir o caminho do amigo é seguir o caminho do pai e da mãe, porque ele nos ama. E ali está o nosso mais forte, o nosso maior vínculo amoroso, que é o amor da família, expressando assim o amor para com nosso Deus. Irmã Ana, quer concluir, falar alguma coisa desse tópico? Não, só... Tá bom, eu acho que eu já falei até demais, não foi hoje? Não, mas só deixar para os nossos adolescentes essa questão do respeito aos pais, né? Você tentar não murmurar, não reclamar, né? Porque a Bíblia fala, como tem até na nossa revista, lá em Efésios 4:29, que diz... Cadê? Porque nunca ninguém... Não, 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, a nossa boca, a nossa língua é uma grande arma para machucar, para ferir. E muitas famílias, elas se destroem apenas com palavras. Então, devemos ter cuidado com o que a gente fala. Nós temos que ser, a gente já falou aqui, tardios para falar e prontos para ouvir. E é assim que a gente aprende a conviver em sociedade. E se aprende isso dentro da família, né? Muitas vezes você está com raiva, está aborrecido, você quer falar um bocado de coisa, mas despeja tudo isso nos pés do Senhor. Aí o Senhor vai lá e vai lhe direcionar para você fazer o que é certo, sem machucar seu pai e sua mãe, sem ferir a sua família, né? Porque depois, às vezes, até alguém pode ter até dificuldade de fazer de reatar esses laços, né? Porque muitas pessoas, elas falam palavras que machucam e se arrependem, mas às vezes não tem coragem de pedir perdão, né? E dentro da família a gente tem que aprender que quando a gente erra, a gente tem que pedir perdão, não deve ter vergonha de pedir perdão, de chegar, não, eu errei, porque lá fora a gente pode ser que a gente erre e não queira pedir perdão, né? Mas a gente tem que pedir perdão, tem que se arrepender, porque assim nós somos perdoados não só por quem a gente pede perdão porque errou, mas por Deus também, né? Porque quando a gente peca contra o nosso próximo, também pecamos contra Deus. Então vamos respeitar os pais e as mães, né? Ter cuidado com o que a gente fala e pedir a Deus que esteja dentro da nossa família, interceder a todo instante pela nossa família, porque quando a gente deixa as portas abertas para o Senhor trabalhar, né, Deus vai trabalhando, fazendo, e a nossa família vai sendo fortalecida a cada dia. Glória a Deus, glória a Deus. Encerrando assim o nosso terceiro bloco, encerrando assim a nossa lição, eu queria ler ainda por último a conclusão, que é bem poderosa a conclusão dessa lição, e falar para você, se pudesse dar para você, cara, professor, uma última dica, um auxílio pedagógico, não termine a sua aula sem reunir os seus alunos e orar uns pelos outros, mas principalmente pelas famílias, que você possa encerrar a sua aula orando pela família, que cada um possa orar pela sua família, para que Deus abençoe o pai, para que Deus abençoe a mãe, para que Deus abençoe os irmãos, para que Deus abençoe a família como um todo, e aí está a bênção de Deus. A conclusão diz: nós devemos amar nossa família. Aproveite os momentos que você tem com seus pais, irmãos, avós, tios e primos. Cada pessoa da sua família é especial e insubstituível. Isso é poderoso, porque nós vemos um tempo onde o que predomina é a internet, as redes sociais, é o tempo no virtual. Então, valorize o olho no olho, como está, inclusive, no tópico 3. Valoriza o olho no olho, valoriza os momentos familiares, porque são momentos que não voltarão. Às vezes a gente perde tanto tempo em valorizar esses momentos, nos esquecemos que a vida é muito curta, daqui a pouco o Senhor recolhe, de repente, um ente querido, e nós, às vezes, não aproveitamos como deveríamos aproveitar. Então, você, professor, transmita isso para o aluno, que se lição para todos nós, que nós precisamos valorizar
cada familiar. Todos são insubstituíveis. Se nós não podemos escolher a nossa família, é porque Deus nos presenteou com essa família. Então, amemos uns aos outros. E aí a lição termina dizendo: você, ao longo da vida, poderá estudar em diversas escolas, ou morar em bairros diferentes, ou até mesmo trocar de amigos. As fases da vida irão mudar e a família estará sempre presente, sempre ao seu lado. Por isso, valorize o seu lar. Então, que Deus abençoe as nossas famílias em um tempo em que a família tradicional e principalmente a família cristã está sendo tão bombardeada. Que essa lição seja poderosa para fortalecer os laços familiares no Senhor e para que possamos viver em amor. Porque assim o Senhor se alegra e assim nós expressamos o amor de Deus através da nossa família e levamos no amor a nossa família para Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, aluno, você, professor, você, amante da Bíblia, que está conosco aqui durante essa lição de número 6, uma lição poderosa, e eu quero desejar uma boa aula para você, que Deus possa lhe usar muito, e vamos ouvir, né, a palavra de saudação final das nossas queridas professoras Rosimar e Hanani. Irmã Hanani, é uma alegria estar novamente aqui, que Deus possa abençoar muitíssimo a sua vida e a sua família para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus por mais uma aula. Glória a Deus por estarmos aqui, né? Foi um pouquinho difícil nos reunirmos, mas glória a Deus estarmos aqui juntos para falar dessa lição que é tão enriquecedora, né? E deixar que você que faz parte de uma família, nossa igreja hoje tem um departamento de família, faz seminários, sempre tenta envolver a família. Às vezes você pode achar que não é necessário, mas é tão bom participar das coisas da família. Tudo que vem para a família fortalece mais ainda a família, né? Então, leve a sua família para participar. Leve sua família para participar de seminários, para participar do congresso. Vai ter um congresso do Defan, se eu não me engano, aí, geral, tá para vir. Então, vamos participar e vamos tentar juntar a família, né? Como é bom a gente conviver em família. E eu glorifico a Deus pela família que Deus me deu. Meu pai me ensinou, né? Tem nos ensinado a cuidar da nossa família, e para a glória de Deus, nós temos uma família abençoada, graças a Deus, e que Deus abençoe a família de vocês também, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Louvadas pela vida da irmã Rosimar. Irmã Rosimar, Deus abençoe muito sua vida, abençoe muitíssimo sua família e tudo que a senhora pode transmitir também junto com a irmã Ana para todos nós, os professores que estão nos assistindo. Amém, glória a Deus. Estamos muito agradecidos a Deus, né, por esta lição tão rica, amados, muito rica, né? O que eu posso dizer para você, aluna, você, professor, como atividade de casa, no livro de Eclesiastes 12:13, no final, porém, o propósito de cada membro da família é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Glória a Deus. Lembre-se, adolescente, lembre-se, professor. A sua família é a melhor. Não porque é perfeita, até porque família perfeita não há, mas é porque tem amor e, acima de tudo, tem Cristo como centro de todas as coisas. Deus abençoe você e até o próximo podcast, se assim o Senhor nos permitir, em nome. Glória a Deus. Aleluia.